Olá! Eu gostaria de meditar em uma palavra e te convido a meditar junto comigo. O texto se encontra no Evangelho segundo João, no capítulo 12, a partir do versículo 20, que diz o seguinte: que havia alguns gregos junto com o povo que subiram para adorar no dia da festa. E esses gregos chegaram até Filipe e falaram o seguinte: Filipe, nós gostaríamos de ver Jesus, ou seja, gostaríamos de conhecer Jesus, de conversar com Jesus. E Filipe, ele corre ali, vai até André, seu companheiro, e comunica com ele, e ambos vão até Jesus e falam: olha, Jesus, tem uns gregos que eles querem te ver, eles querem te conhecer. E Jesus, nesse exato momento, ele diz o seguinte: é chegado a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Jesus está falando ali da sua morte e ressurreição, onde ele atrairia, né, como ele atraiu a partir dali, todos ali através da sua morte na cruz. E ele fala o seguinte, ele fala isso porque ele sabe que já está prestes a ser entregue para padecer, para sofrer, ser crucificado, morrer e ressuscitar em prol do perdão dos nossos pecados. E ele diz o seguinte: olha, se o grão de trigo caindo na terra não morre, ele fica um só. Mas se ele morre, ele dá vida a muitos outros grãos de trigo. Eu vou ler aqui para vocês verem. Na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. E ele fala o seguinte: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem deixa de amar a sua vida por mim, achá-la-á. Ou seja, quem ama a sua vida neste mundo, quem prefere ficar nos prazeres dessa vida, vai perder a sua vida na vida eterna. Porém, aquele que renunciar os prazeres deste mundo, esse terá a vida eterna. E ele diz o seguinte: se alguém me serve, siga-me. Se alguém me serve, então me segue, siga-me, né? E onde eu estiver, Jesus fala assim: aquele que me segue, onde eu estiver, ali estará o meu servo. Olha que esperança maravilhosa que temos. Ainda que a gente não está vendo Jesus aqui, que ele já morreu, já ressuscitou, está com o Pai. Mas se nós o servimos, gente, olha, ele está conosco, nós estamos com ele e ele está em nós. E ele fala assim, olha que palavra linda: e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Não é só o fato de estarmos com Jesus, também o nosso Deus, ele nos honra. E ele fala assim: agora a minha alma está muito triste, porque Jesus, ele sabia que estava se cumprindo tudo ali, e ele já ia, pouco tempo ali, ele já ia caminhar ali pro fim, para padecer, para ser chicoteado, para ser cuspido, para carregar uma cruz, para receber uma coroa de espinhos e, por fim, a morte na cruz. Mas ele mesmo fala com ele mesmo ali, né? Ele faz uma pergunta: mas o que direi eu? O que direi eu? Se foi para isso que eu vim. Vou falar: Pai, me salva? Literalmente ele está falando isso. Não, ele reconhece ali: eu não posso falar isso, porque foi para esta hora que eu vim. E ele fala assim: Pai, glorifica o teu nome. E a Bíblia diz aqui, o texto nos diz que de repente se ouve uma voz muito forte, um estrondo muito forte vindo dos céus, e dizendo o seguinte: já tenho glorificado e glorificarei outra vez.
E aqui o texto nos diz que aquela multidão, no meio daquela multidão, havia ali muitas pessoas. Uns pensavam que era um trovão, outros achavam que era um anjo que estava falando com Jesus. E Jesus vira para eles e fala o seguinte: não é por minha causa que o Pai está falando isso, né? Que vocês ouviram essa voz, mas por causa de vocês. Olha que privilégio, gente. Como que muitas vezes, como eu falo, a gente fica tão embaraçado com as coisas dessa vida e muitas vezes a gente não para dar atenção e buscar o reino dos céus como nós devemos buscar. Porque nosso reino não é daqui, não é dessa terra. Aqui, a gente vai ver nesse texto ainda que o povo ali interroga Jesus, fala: olha, pai, os profetas, as escrituras dizem o seguinte, que quando o Messias vir, o Cristo vir, o seu reino vai permanecer. Eles não estavam entendendo que o reino de Cristo não é aqui neste mundo, não é aqui nessa vida. Eles não estavam entendendo isso. E aí, quando Jesus fala assim, foi por causa de vós, não por causa de mim, é o seguinte, Deus ali, ele estava falando o seguinte: olha, filho, eu já te glorifiquei, você já habitava aqui comigo no trono de glória, no reino de glória. Você desceu para cumprir sua missão, mas eu levarei você de volta para mim, para o seu trono de glória. Isso que o Senhor estava falando, Deus estava falando ali para Jesus. E Jesus falando: olha, por isso que Jesus falou assim: olha, não é por causa de mim essa voz, mas por causa de vós, porque eu já estava no trono de glória. Eu já estava lá, não precisava o Pai me glorificar outra vez, porque eu já era glorificado. Mas por amor a vós, por amor a mim, por amor a você, foi que o Pai enviou o seu Filho aqui nessa terra para nos resgatar do pecado e nos restaurar e nos inserir no seu reino de glória, que não é aqui, mas é o reino eterno. Que coisa linda, né? Aí voltando aqui, onde que Jesus responde para os homens, né? Que no versículo 34, respondeu Jesus à multidão: nós temos respondeu um versículo antes, 2 versículos antes, Jesus fala assim: e quando eu for levantado, no 32, e quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Ele falando isso, significando da morte da qual ele ia morrer, que era a morte de cruz. E aí, quando a multidão, né, que eu já tinha falado aqui, a multidão vai falar para Jesus: mas espera aí, as escrituras nos diz que quando Cristo vir, né, ele vai reinar eternamente. E como que o Senhor está falando que o Filho do Homem vai ser levantado? Que eles entenderam ele levantado, que seria a morte de cruz. E ele fala o seguinte: Filho do Homem. Tá. E Jesus fala o seguinte, no 35: a luz ainda está com vocês. Então, se atentem a andar na luz, a serem guiados pela luz. Porque quando a pessoa está em trevas, a pessoa não sabe em que direção anda. Jesus estava falando ali o seguinte, do reino da luz. E ali ele fala assim: e enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu deles, saiu ali deles. Por quê? Porque aqui o texto continua dizendo aqui que para se cumprir
diz as Escrituras. Ali em Isaías fala o seguinte, e cita aqui esse texto, que diz assim: quem deu crédito a nossas pregações? Vou ler aqui. É do versículo 38. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz assim: quem creu na nossa pregação? E a quem foi estendido o nosso braço? Ou seja, Isaías já estava profetizando ali que muitos não iam crer em Jesus, que Jesus era o Cristo. E no versículo 42, João nos dias seguintes, escreve aqui pra gente o seguinte: apesar de tudo, muitos principais criam em Jesus, muitos religiosos criam em Jesus, só não confessavam. Por que eles não confessavam? Porque eles temiam os fariseus. Os fariseus eram de uma seita religiosa, judeus muito religiosos, que eles eram extremamente cumpriam ali a lei ao pé da letra, ali, extremamente cobrava do povo ali de uma forma extrema. Em outro texto, no Sermão do Monte, lá no Evangelho segundo Marcos, Jesus fala sobre eles, que eles impunham ali uma carga nos ombros das pessoas que nem com o dedo eles queriam erguer, mas eles pregavam ali uma pureza muito grande, um sacrifício muito grande, pregavam ali a lei, tinha que viver a lei ali ao pé da letra. E eles tinham medo que eles fossem expulsos da sinagoga através dos fariseus. E o texto ainda nos diz, assim, para tristeza, é muito triste isso, que porque eles preferiam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Vamos refletir um pouco aqui. Eu reflito aqui na minha vida e convido a você a refletir aí na sua vida também. Estamos agradando mais ao mundo ou mais a Deus? Estamos agradando mais a seguir as modinhas do gospel, do evangélico, ou estamos de fato agradando a Deus, preferindo agradar a Deus? Isso é pra gente meditar. Vale muito a pena a gente meditar nisso, viu? Porque muitas vezes a gente fala do texto que houve, né, que os principais dos sacerdotes erraram e tal, e o fulano, e muitas vezes o que precisa mesmo a gente fazer uma retrospectiva em nós e colocar ali os pormenores. Será que eu estou amando a Deus mesmo sobre todas as coisas, de todo o meu entendimento, de todas as minhas forças, e o próximo como a mim mesmo, como o Senhor Jesus nos ensina? Ou eu prefiro entrar aí nessa onda da modinha aí, sabe, dos evangélicos, não, tá aqui, tá tudo bem assim, tá tudo certo ali e tal, para que eu não seja discriminada do grupo, para que eu não seja ridicularizada ali da bolha. O que de fato estamos fazendo? É um ponto de reflexão. E o texto ainda continua nos dizendo o seguinte: e Jesus clamou. Aqui no 44, versículo 44, não fala assim, Jesus falou, Jesus anunciou, não, Jesus clamou. Quando fala clamou, é falar de uma forma forte, enfática, talvez gritar, falar de uma forma com autoridade, dando uma ênfase maior. Jesus clamou, dizendo o seguinte: quem crê em mim, não crê em mim, mas crê naquele que me enviou. E quem vê a mim, não vê a mim, vê aquele que me enviou. Ele estava falando literalmente: gente, acorda, eu sou Cristo, eu sou Jesus, eu sou o Salvador, eu sou o Messias.
E o povo, eles estavam ali com os olhos, muitos ali com os olhos fechados, outros que estavam enxergando também não queriam dar crédito para não perder os seus créditos, entende? Vamos assim, meditando e trazendo isso para nós, para que a gente possa ser limpo pela palavra, porque estudando a palavra que nos purificamos, nos limpamos, porque a palavra nos limpa, a palavra nos ensina, não é verdade? A Bíblia nos diz o seguinte: errais por não conhecer as Escrituras. Então, quando nós estudamos, meditamos na palavra do Senhor, isso sim, os nossos olhos vão abrindo, a gente vai entendendo, e sim, a gente passa a não ir atrás de falsas doutrinas, a acreditar em falsas palavras, porque quando conhecemos a palavra do Senhor, essa que tem que permanecer em nossas vidas. E no versículo 47 diz assim: e se alguém ouvir as minhas palavras e não crê em mim, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar. Jesus fala isso aqui no versículo 47. Ai, que legal, né? Que Jesus não veio para julgar, veio para salvar, então, né? Só que no versículo seguinte ele fala assim, 47, 48. Quem rejeitar a mim e não receber as minhas palavras que eu tenho pregado... Não, perdão, deixa eu ler direito aqui. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem julgue, perdão pelo ficar aqui gaguejando, já tem quem o julgue. Aí ele fala assim, em seguida ele fala assim: no último dia vocês vão ser julgados pelas palavras que eu tenho dito, entende? Jesus está falando que, olha, se você não crê em mim, eu não te condeno, eu não vim aqui para te condenar, mas eu vim para salvar. Porém, lá no último dia, quando você for dar conta da sua vida, lá no juízo diante de Deus, aí sim, todas essas palavras que eu tenho pregado em nome do meu Pai, sim, essas palavras irão te julgar, você vai ser julgado por elas. Ufa, né? Isso é muito forte. E ele diz assim, ó, no 49, versículo 49. Porque eu não tenho falado, ele fala, olha, porque eu não tenho falado de mim mesmo, não. Eu tenho falado dos mandamentos que o Pai tem me mandado falar. Eu fui enviado aqui nessa terra exatamente para falar dos mandamentos que o meu Pai me enviou que eu falasse. Então não sou eu que vou julgar, não. Vocês vão ser julgados pelas palavras que eu tenho falado aqui, que foi o meu Pai que mandou. E ele fala no versículo 50 assim, dessa forma: e sei que o seu mandamento é vida eterna. Olha, eu tenho falado o mandamento que meu Pai tem me mandado falar. Essa é a palavra, só as palavras. Tenho pregado os mandamentos do meu Pai, a palavra do meu Pai. E eu sei que esses mandamentos, que essa palavra, essa missão que ele me mandou aqui é de vida eterna. Então, eis aí a vida eterna diante de nós. Que possamos meditar. O Senhor, Ele nos dá essa oportunidade, né? De adquirir a vida eterna em Cristo. E Ele diz assim, nas últimas palavras aqui: porquanto o que eu falo como meu Pai tem dito. Fechou, né? Fechou esse texto. Gente, só esse texto aqui, esses versículos, do versículo 20 até o versículo 50, dá para salvar o mundo inteiro. Porque aqui Jesus, literalmente, ele nos traz uma palavra de salvação. Olha, eu estou indo, ele deixa bem claro, muitos não entendem, mas eu estou indo para o meu Pai, né? Eu sei que eu vou passar pelo Gólgota, eu sei que eu vou passar pela prensa de azeite, eu sei que eu vou passar pela crucificação, eu sei que eu vou ser humilhado,
e tem como eu, sabe, me livrar disso? E ele fala, não tem como, porque foi para isso que eu vim, eu vou cumprir o que meu pai tem me mandado. E olha, quando eu for levantado, ele tá falando ali da morte da cruz, eu vou atrair todos a mim. Ou seja, vai estar consumado ali, todos quanto quiserem serão salvos. Todos quanto vierem a mim serão salvos. E mesmo que muitos ali não entendiam, porque tinha que ser cumprida a palavra, as escrituras, mas ele fala o seguinte, olha, eu vim cumprir a palavra do meu pai, os mandamentos do meu pai. E essa palavra é que vai jogar vocês no último dia. Que a gente possa meditar nessa palavra e nos apegar mais e mais e mais na palavra do Senhor, e meditar mais e mais, e aprender mais e mais do Senhor. Que uma vez que a gente vai aprendendo da palavra do Senhor, o nosso coração vai fervendo, vai dando mais vontade de estar próximo do Pai, de orar, de buscar o Senhor, vigiar, orar, jejuar, buscar pela palavra e nos preparar, caminhar pelo caminho da santificação, para a gente, quando chegar no último dia, quando o Senhor pedir conta da nossa vida, da nossa alma, a gente possa estar prontos para agora entrar no reino do Senhor Jesus. Um reino que é infinito, não tem fim. Por isso eu falo nesse momento com você, vale a pena rejeitar o mundo, vale a pena rejeitar as concupiscências dessa vida, desse mundo, vale a pena deixar a sua vida, como Jesus fala aqui na palavra, para seguir Ele, para o seguir, vale a pena, porque por fim nós temos vida eterna com Cristo no reino dos céus, tá bom? Deus abençoe.